Um irmão em um determinado grupo me perguntou se o nome Yahusha está certo. Eu fui em diversos materiais no meio da noite, da madrugada, para procurar a resposta certa. Claro, eu já tinha noção de que não, o nome Yahusha não está certo. Portanto, irei provar qual é o nome verdadeiro. Eu não vou trazer aqui todas exaustivamente as provas, porque já tenho o segundo livro, já tenho vídeos sobre isso, já tem diversos materiais que você pode achar, achados arqueológicos, artigos, ou me limitar a algumas coisas. Primeira prova: quando procuramos a forma do nome Josué, que é o mesmo nome que em hebraico é a base para o nome do Messias, no Códice de Leningrado, o manuscrito hebraico mais antigo e completo da Bíblia, encontramos a grafia Yehoshua. Abaixo da letra Shin, você pode reparar que no manuscrito traz o sinal do kibbutz, os 3 pontos na diagonal. Esse sinal representa categoricamente a vogal U, fixando a pronúncia histórica como Shu. Para soar como Shá, o texto deveria trazer um traço horizontal que é o patar, o que não existe no documento. O nome termina com a consoante gutural Ain, acompanhado de um patar furtivo, que dita a pronúncia final em Ua, ficando assim Yehoshua. As gramáticas hebraicas e os léxicos mais respeitados, como o Brown Drive Briggs e o Holiday, confirmam essa forma e a sua variação posterior. Esta é a forma registrada 218 vezes no Antigo Testamento. Já Yeshua, esta é a forma posterior, resultante de uma dissimilação, também amplamente atestada nos escritos exílicos, como Neemias e Esdras. Até aqui, vemos que a forma Yahusha, amplamente difundida na internet, disputando com outras formas que sequer têm rastro bíblico hebraico na gramática, apresenta erros fundamentais. Aqui você está vendo uma transcrição que reside nos manuscritos do Mar Morto, especificamente no documento conhecido como Megillat Divrei Moshe, representado pela sigla 1Q22. É um acervo paleográfico mantido pelo projeto do Dicionário Histórico da Academia da Língua Hebraica. O fragmento referente à página 1, coluna 1, linha 12. O texto respeita a grafia. Pode reparar que tem a presença dos caracteres entre sinais de interrogação e colchetes. E por que isso, Nicolas? Porque na transcrição acadêmica não é uma dúvida se existe ou não aquelas palavras que você está vendo circuladas em vermelho. Eu que fiz esse em vermelho. Mas uma marcação técnica que indica reconstruções paleográficas de caracteres parcialmente deteriorados pelo tempo, seguindo o rigor científico de leitura do manuscrito físico. O termo lido fica como Veli Yeshua ou Veli Yehoshua, traduz-se como e para Josué ou Jesus. Então este registro que você está vendo, epigráfico, confirma a forma hebraica tradicional do nome. Já vemos aí que está refutando também a suposta variante Yahusha, ao demonstrar que nos textos de Qumran, a estrutura morfológica do nome segue a linhagem histórica consagrada. Vemos a prova que os judeus daquela época, assim como os massoretas, séculos depois, escreviam e pronunciavam o nome com o som final UA. Todos os links na descrição. O que você está vendo, Códice Vaticano ou Vaticanus, com a sigla B. Um dos mais antigos e respeitados manuscritos gregos da Bíblia, datado do século IV. Ele contém a Septuaginta, que é a tradução grega das escrituras hebraicas. Circulado em vermelho, ali no topo, você encontra a forma grega. No corpo do texto, na terceira linha, o nome aparece consistentemente
como nominativo ou no dativo. Ali está IHCOI. Pode notar que o primeiro está entre cruzes. No contexto dos manuscritos unciais, o uso de cruzes antes e depois de um nome ou título era uma prática comum de destaque, muitas vezes funcionando como um marcador visual para o leitor, sinalizando a importância do nome ou denotando uma espécie de título para o trecho que segue. O grego foi comum colocar a terminação em sigma. Ela foi adicionada na transliteração grega para adequar o nome à morfologia, à gramática da língua grega, permitindo que o nome fosse declinado nas frases. O Códice Vaticano é uma evidência contundente de que a forma utilizada pelos tradutores da Septuaginta, já no século IV, não apresenta qualquer fonema próximo a Yahusha, confirmando a raiz Yesu presente em toda a tradição textual grega. O que você está vendo é uma comparação, é um paralelo entre três versões. Você está vendo que está diferente com o que você viu no manuscrito anterior. Por que está diferente? Porque eles utilizam uma padronização tipográfica moderna para facilitar a leitura. O que você viu no Códice Vaticano é o texto paleográfico original. A variação gráfica ocorre porque o manuscrito original utiliza o estilo uncial, que é o quê? Letras maiúsculas gregas, sem espaço entre as palavras, enquanto as ferramentas digitais que você está vendo aí modernizam a fonte e adicionam marcas diacríticas, que são os acentos e espíritos que foram padronizadas séculos depois para auxiliar o estudo acadêmico. A transliteração grega é consistente e aponta diretamente para as formas hebraicas Yehoshua ou Yeshua, não deixando espaço para a pronúncia Yahusha. Nas versões gregas antigas, léxicos gregos como Gingrich e o Dunker definem explicitamente como a forma grega de Joshua, Josué, ou a forma posterior de Yeshua. Não há registros de variações gregas que deem suporte à grafia ou pronúncia Yahusha. A forma que você está vendo que grifei em vermelho na LXT, por exemplo, é um caso de flexão dativo do nome. O fato da raiz Yesou ser mantida mesmo em flexões diferentes reforça que a base do nome é Yeshua ou Yehoshua, confirmando a continuidade linguística entre o hebraico e o grego, sem qualquer rastro do suposto som chá ou ushua, que a forma inventada Yahusha propõe. Quando os judeus traduziram o nome de Josué, que é Yehoshua, para o grego, eles transliteraram como Yesu. O grego preserva perfeitamente o som de Yeshua, já que o grego não tem a letra Shin do hebraico. Então ela vai usar o S final para nomes masculinos. Se o nome fosse Yahusha, a transliteração grega teria sido completamente diferente, algo como Yalsá, o que nunca aconteceu. Essas e outras provas você pode encontrar no meu segundo livro gratuito, A Farsa do Nome Yahu. Mas por aqui, só por essas provas de fontes primárias, você pode perceber que nomes como Yahushua, Yahusha, ou pior ainda, Yahusha, são falsificações, são impossíveis no hebraico, são artificiais. Eu já finalizaria esse vídeo por aqui, mas eu não posso deixar passar imagens que surgem na internet para tentar provar esse nome. Veja essas duas imagens. O que elas dizem? Elas pegam a palavra Yahweh para pai e somam com Yasha, que significa salvar,
para tentar provar que o resultado é Yahusha. A questão é que a gramática hebraica não funciona como blocos de Lego em inglês. Quando o prefixo teofórico Yahu se une à raiz Yasha, que significa salvar, as regras morfológicas do hebraico alteram as vogais da palavra. A letra Shin não mantém o som de Shah, mas recebe a vogal Shurk, ou Kibbutz, com o som de U. Eu estou falando de uma maneira simplificada para todos entenderem. A matemática hebraica real resulta em Yehoshua, com a letra Vav funcionando como a vogal O, e a letra Shin com o som de Shu. Eles ignoram as vogais originais do idioma para forçar uma pronúncia que só faz sentido na cabeça de quem lê em inglês. Esta outra, eles procuram no dicionário Strong e dizem que a terminação Shua, pelo código 7723 da concordância de Strong, significa desolação ou ruína, e por isso o nome do Messias não poderia ser Yeshua ou Yehoshua. Isso na linguística se chama de falácia etimológica. Eles procuraram a transliteração em inglês, que é Shua, no dicionário, e encontraram a palavra hebraico Shoah ou Shav, que significa ruína. Mas a terminação do nome Yehoshua ou Yeshua não tem nada a ver com essa palavra. A terminação vem da raiz, como já foi demonstrado, Yasha, terminando com a letra gutural Ain, que exige o som de A, que é o patar furtivo, que eu já expliquei. Isso é um erro primário. É o mesmo que dizer que a palavra socorro é ruim porque contém a palavra soco dentro dela. Eles estão confundindo palavras diferentes apenas porque são parecidas. Essa outra usa uma fonte em paleo-hebraico e faz um apelo emocional. Como você se sentiria se alguém substituísse seu nome no livro da vida? A questão já é subliminar. O uso da fonte em paleo-hebraico é apenas uma tática visual para dar uma aparência de antiguidade e autoridade à imagem, como se as outras formas mais modernas estivessem manipuladas. Mas as consoantes no paleo-hebraico são exatamente as mesmas do hebraico quadrado, Yod, Khe, Vav, Shin, Ain, e o hebraico bíblico que é utilizado. Desenhar as letras em uma fonte antiga não altera a gramática da língua. O hebraico antigo da época de Josué e o hebraico dos manuscritos do Mar Morto atestam a pronúncia Yehoshua. A imagem tenta te ganhar no emocional. Eles mudaram o nome, dizem eles, para esconder a total falta de evidência documental. Para finalizar com essa imagem, eles mostram a palavra hebraica. Diz que ela aparece 216 vezes na Bíblia e simplesmente escreve Yahusha do lado. Essa é de longe a imagem mais desonesta que você possa encontrar. Ela mostra a grafia exata de Yehoshua e simplesmente cola a etiqueta Yahusha ao lado, enganando o leitor que não sabe ler hebraico. Sim, essa sequência de consoantes aparece mais de 200 vezes na Bíblia hebraica, mas os sinais massoréticos, ou seja, as vogais que acompanham essas consoantes, em absolutamente todos os manuscritos antigos determinam a leitura Yehoshua. Eles estão sequestrando as ocorrências bíblicas de Josué para validar uma pronúncia moderna inventada. Eu entendo que muitas pessoas querem buscar o saber e o nome exato do Salvador, porque elas têm um coração que deseja honrá-lo com sinceridade. Mas o estudo sério nos convida a sermos fiéis aos que os documentos históricos nos entregam. Em vez de seguirmos teorias que, embora populares na internet, não possuem raízes nos manuscritos hebraicos, nem na tradição grega das escrituras. Esse que te fala já foi da turminha que dizia que o nome de Jesus era na real Yahushua. A evidência documental que temos, desde os manuscritos do Mar Morto, passando pelo Códice de Leningrado, até as traduções gregas, aponta de forma unânime para Yehoshua, que é o nome completo,
ou Yeshua, que é a forma do uso comum no período do Segundo Templo. O nome Yahusha, Yahushua e Yahusha não é encontrado em nenhuma dessas fontes históricas. Eu poderia utilizar de dissertações, professores que falaram sobre as descobertas, os ossuários de Jerusalém, onde poderia apontar pelas caixas de pedra usadas para sepultamento judaico no século I, que traziam o nome Yeshua, gravado diretamente na pedra por famílias judias da época. Veríamos que até a arqueologia prova que o nome comum do século I era Yeshua, e não uma variação inventada recentemente. Mas me dou por suficiente esses dados e espero que eles te ajudem a trazer tranquilidade ao seu coração. O mais importante é que, independentemente da pronúncia, a Escritura nos garante que é no nome do Messias, o Yehoshua ou o Yeshua, que está a nossa salvação, e Ele conhece a sinceridade da nossa intenção ao buscá-lo. Que o Criador, que Yeshua, continue te abençoando.